Bom, o que se percebe com absoluta clareza é que essas atividades do crime organizado, elas obtêm lucro. Quer dizer, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, são atividades que, de toda maneira, produzem lucro. E eu não tenho dúvida que o passo seguinte, depois da obtenção dos recursos, é a busca do poder. E no Rio de Janeiro, em especial, essa questão é agravada pela constituição das milícias. E já ficou comprovado isso aí na CPI estadual das milícias e nas investigações realizadas, inclusive, pelo Ministério Público, em primeiro lugar, que essas organizações criminosas apoiavam e incentivavam candidaturas, elegeram vereadores, alguns estão presos, fora até do Rio de Janeiro, presídio de segurança máxima, deputados estaduais e, de alguma maneira, no próprio Legislativo Federal, ainda que não sejam pessoas diretamente vinculadas, Diri, o que acontece é o seguinte: em certas regiões, pessoas que têm um perfil de enfrentamento com o crime organizado não conseguem entrar. Quer dizer, aqui não entra esse ou aquele candidato. Por que que alguns entram com absoluta facilidade? Exatamente porque negociam com o crime organizado. No momento em que há essa negociação, eles estão legitimando o crime organizado. Então, essa é uma questão que você abordou de uma forma muito correta. Então, concluindo, eu não tenho dúvida em afirmar que as ramificações já alcançam, sim, o poder legislativo. Doutor Mairovitch, eu queria partir dessa afirmação e dessa preocupação do deputado Biscaia. O senhor é um especialista, estudou muito a questão do crime organizado, a máfia italiana, mas eu tenho a impressão de que aqui há uma porosidade, quer dizer, isso está se espalhando. Primeiro, digamos, a federalização da corrupção do Brasil, não é? Então, estamos criando uma sociedade muito porosa e a criminalidade é muito inventiva, ela inventa formas, vans clandestinas, distribuição de gás nas favelas, em suma, eles têm uma criatividade empresarial que hoje é difícil de definir, de atacar como era antigamente. Eu queria, digamos, perdoe a minha pergunta com resposta, mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Olha, na realidade, como bem disse o deputado Biscaia, o crime organizado só tem uma ideologia, que é o lucro, é a obtenção de vantagens de todo tipo. Então, a regra básica, isso vale para o mundo inteiro, é se atacar a economia movimentada pelo crime organizado. Ora, o crime organizado está se mostrando, quer no Rio, quer em São Paulo, cada vez mais rico, cada vez com mais recursos. Você acabou de falar, Diniz, até na reciclagem de capitais em atividade formalmente ilícita, essa zona cinzenta. Então, aqui, em primeiro lugar, se atacar essa economia, empobrecer as organizações criminosas. Isso é do beabá da luta contra o crime organizado. Dois outros pontos, um levantado pelo deputado Biscaia. Na Itália, que combate as máfias, se criou um tipo de associação externa à máfia, que é exatamente isso que disse o deputado Biscaia. Nós não temos esse tipo penal. E na Itália, para se ter ideia, o senador De Lutri está sendo processado e já está condenado em primeiro grau por associação externa à máfia. Vale dizer, é dar esse respaldo, é fornecer o território, é fornecer as ações, é fornecer, na realidade, currais eleitorais. Agora, um ponto fundamental, foi dito com relação à fiscalização de armas, que no mundo movimenta 290 bilhões de dólares por ano. Foi dito falta fiscalização, existe mapeamento. Agora, vamos ver com relação ao outro produto, a droga. Colômbia, Peru e Bolívia, e a folha de coca só dá em países andinos, fazem o cloridrato de cocaína.
Mas como eles conseguem fazer esse pó, esse cloridrato de cocaína, se eles não têm insumos químicos, não tem éter, não tem acetona? E por outro lado, o Brasil no Brasil está a maior indústria química da América Latina, sem fiscalização. Jorge Antônio Barros, como é que você vê, com a sua experiência de cobertura de assuntos de segurança pública, como é que você vê esse problema da corrupção e do armamento, porque eles estão interligados, não é? Quer dizer, como é que você vê isso? A sua experiência, que é muito importante. A experiência da rua, né? A primeira vez que eu vi um fuzil na mão de um traficante foi na década de 80, um fuzil niquelado na mão de um traficante, que era um adolescente à época, chamado Marcinho VP. Hoje ele está preso, e eu conversei com ele, era repórter, e imediatamente ele mandou a equipe da reportagem sair dali, e nós, obviamente, obedecemos, né? Então, uma quadrilha fortemente armada. Esses fuzis, esse armamento pesado, é localizado, como diz o Rangel, mas ele está se expandindo cada vez mais a partir da década de 80, de 90, e eu não tenho dúvida de que há informações de que essa arma, muitas vezes, ela sai das Forças Armadas, de quartéis das Forças Armadas e também das mãos de policiais. Eu queria saber do Rangel, que acompanha esse problema, vou repassar a pergunta para ele, Diniz, como é que ele acha que o Estado brasileiro, as Forças Armadas, as polícias, podem controlar o armamento na mão de seus agentes. O governo do Estado agora mesmo tinha um projeto de um setor informatizado de controle da arma no quartel. O policial só pegava aquela arma depois de passar digital dele lá e alega que não foi adiante por falta de recursos do governo federal. O secretário de Segurança afirmou isso. Então eu queria saber do Rangel como é que ele acha que o Estado pode controlar isso. Vamos fazer isso no próximo bloco, porque está na hora de mais um intervalo e voltamos já. Esse assunto de armamentos está aqui, está motivando muitos telespectadores e aqui próprio na nossa mesa. O desembargador Maiorovic quer levantar essa questão e o Barros aqui também já fez uma pergunta ao Rangel Bandeira. Por favor, desembargador. Eu acho que nós temos uma questão preliminar. Nós falamos de armamentos com relação ao problema de fiscalização, mas nós estamos esquecendo o principal. O mercado de drogas, o mercado de armas movimenta hoje 290 bilhões de dólares todo ano. E existem 3 grandes grupos de indústrias bélicas. O primeiro grupo é formado por Rússia e Estados Unidos, está em primeiro lugar. Em segundo lugar, China e França. E em terceiro lugar, o Brasil. Então, as armas que nós estamos fazendo aqui acabam tendo como destinatários também o nosso crime organizado. Então, parece uma grande hipocrisia. Hipocrisia que se acentua a nível internacional. A partir do momento que nós tivemos a Convenção de Palermo, que é a primeira e única convenção sobre crime organizado transnacional, e essa convenção que define crime organizado, estabelece regras, ela tinha um protocolo sobre armas leves, e não houve quórum dos países presentes, não quiseram assinar esse protocolo sobre armas. Então nós estamos diante de uma indústria de armas que aumenta, produz lucros extraordinários, e o Brasil é um dos responsáveis porque mantém essa indústria bélica.